Fala clã, beleza? Antes do vídeo começar, eu vim aqui pedir para que vocês deixem o like e se inscreverem no canal para me motivar a trazer mais vídeos para vocês, e também passem nos canais da White Alliance que estarão na descrição. Na parte anterior, o time 7 entrou no exame Chunin, e na segunda fase do exame Chunin eles foram atacados por uma ninja da grama. A mesma quase matou a Sakura e o Sasuke, mas o Naruto chegou a tempo para salvar eles. O Naruto, percebendo que possivelmente teria sido ele quem invocou a cobra que teria atacado ele antes, ele sacaria diversas kunais e jogaria por todo o campo de batalha. O que esse idiota tá fazendo jogando as kunais para todos os lados, pensaria o Sasuke. O que será que ele está planejando, pensaria a ninja da grama, e depois desse pensamento o loiro começaria a se teletransportar para todas as kunais para tentar confundir o inimigo. E após ele perceber que a ninja da grama estava confusa com tal velocidade, ele se teleportaria para uma kunai que estava perto dela, e atravessaria o coração dela com uma kunai. Essa atitude deixaria Haruno e Uchiha muito surpresos, e a Sakura estava assustada, pois ela nunca pensou que um idiota igual ao Naruto seria capaz de matar alguém. Mas para a surpresa de todos ela se regeneraria, e daria um chute no Naruto, assim isolando-o mesmo. Sasuke, vendo isso, ele fincaria a kunai que estava em sua mão em sua perna, assim ele conseguiria superar o seu medo através da dor, e depois dessa atitude do Uchiha, o loiro apareceria no lado do Sasuke com Hiraishin, e depois eles lutariam juntos, e seguiria normalmente com eles conseguindo desfigurar o rosto da ninja da grama, assim deixando eles assustados e surpresos ao mesmo tempo, mas depois ela começaria a tirar a falsa pele que estava em seu rosto, assim revelando sua verdadeira identidade, e como originalmente o Orochimaru conseguiria colocar a marca da maldição do Sasuke, e também conseguiria colocar o selo de 5 pontas no Naruto, assim fazendo com que dificulte o Naruto utilizar o chakra da Kurama, além de atrapalhar de forma geral a sua circulação de chakra, e depois seguiria normalmente com o ataque do time do Zu, e com Rock Lee ajudando o time a Sakura, e com Ino, Shika, Teiu ajudando eles também, e também com o Sasuke acordando com a marca da maldição ativada. O loiro, percebendo que a ninja diante dele possivelmente teria sido ela quem invocou aquela cobra que atacou ele minutos atrás. O loiro, tendo em mente que ela não era uma oponente comum, ele sacaria kunais de 3 pontas e ele lançaria elas por todo o campo de batalha. O que esse idiota tá fazendo lançando as kunais em todo o campo de batalha? O Uchiha pensaria isso enquanto pegava uma kunai, e com a mão tremendo ele fincaria a kunai em sua perna, assim fazendo ele vencer o medo através da dor. Depois dessa atitude do Uchiha, o loiro começaria a se teletransportar em todos os pontos que teria lançado as kunais, em uma tentativa de confundir o inimigo. Depois de alguns segundos se teleportando freneticamente, ele começaria a se sentir cansado, afinal, ele estava gastando muito chakra usando o jutsu daquela maneira. Ele acabaria percebendo que a ninja da grama estava ficando confusa, então ele em um rápido movimento se teleportaria para a kunai que estava mais perto da ninja da grama, e rapidamente pegaria a kunai e fincaria a kunai no coração da ninja da grama, assim atravessando o peito da mesma. Essa atitude do Uzumaki fez a Sakura ficar assustada e surpresa, afinal, ela nunca pensou que um idiota igual ao Naruto seria capaz de matar alguém. Já por sua vez, a ninja da grama daria um chute, assim isolando o protagonista, e depois o peito dela começaria a se regenerar. E depois ela invocaria uma cobra gigante, e depois ela mandaria a cobra atacar o Sasuke e a Sakura, e assim a cobra fez. Só que o Sasuke, por sua vez, ele empurraria a Sakura, assim tirando ela do alcance da cobra, e depois daria um pulo, mas a cobra também pularia, e quando a cobra estava quase engolindo o Sasuke, ele lançaria diversas kunais em toda a cobra, assim matando ela. A pele da cobra começaria a ser aberta, e dentro da cobra sairia a ninja da grama, e depois ela esticaria seu pescoço, e tentaria morder o Sasuke, mas o loiro salvaria ele se teleportando no local que o Uchiha estava, e depois ele teleportaria junto dele para perto da Sakura.
Que irritante você é, diria a ninja da grama, se direcionando para o loiro com um olhar de psicopata, e depois ela esticaria o pescoço até o trio de genins, mas o Naruto com os olhos Uzumakis ativos, ele desviaria do ataque, e antes que acertasse seus colegas de time, ele cortaria o pescoço da ninja da grama. Finalmente acabou, diz o loiro manchado de sangue que teria caído nele após cortar o pescoço da ninja da grama. Mas algo inesperado aconteceu, a parte cortada do pescoço se juntariam, e depois ela colocaria seu pescoço no lugar novamente. Doujutsu interessante esse, vamos ver se ele é realmente bom, e depois de dizer tais palavras, ela atacaria o loiro com tudo, mas tudo que ela conseguiria acertar era o vento, e depois de alguns minutos do loiro desviando dos ataques da ninja da grama, ele devolveria todos os golpes na ninja da grama, só que diferente dela, ele conseguiu acertar todos, assim machucando ela levemente. A ninja da grama daria um salto para trás, e depois começaria a correr em alta velocidade em círculo, mas o que ela não esperava era que o loiro estava acompanhando com uma certa facilidade por conta de seus olhos. Depois de alguns minutos correndo, a ninja da grama atacaria ele com um soco, mas o loiro desviaria e copiaria o soco, e depois devolveria o soco na cara da ninja da grama, assim mandando ela para longe. Depois o Sasuke agiria lançando shurikens com fios, e depois de lançar as shurikens ele começaria a correr em várias árvores, assim controlando as shurikens com fios, e graças a seu Sharingan de 2 tundões ele conseguiria controlar os fios com as shurikens, assim prendendo a ninja da grama na árvore. E depois diria: estilo fogo, jutsu da chama do dragão, e depois lançaria o jutsu na direção da ninja da grama. Já o Naruto, ele copiaria o jutsu e também lançaria na ninja da grama. A junção dos jutsus conseguiria acertar ela em cheio por estar presa na árvore. Ao ser atingida pela junção dos jutsus, ela seria queimada, e a árvore que estava atrás dela seria totalmente destruída, e depois de alguns segundos o time 7 veria ela caída no chão queimada, e também tinha algumas partículas de fogo nela. Finalmente acabou, meu chakra já está quase esgotado, e depois de dizer isso o loiro ficaria ajoelhado no chão, e depois ele desativaria os olhos Uzumakis. A ninja da grama começaria a se levantar, isso deixaria todos assustados, principalmente o Naruto, pois ele deu tudo de si junto de Sasuke e mesmo assim ela conseguiu se levantar como se nada tivesse acontecido, isso fez ele se perguntar se aquela ninja diante deles era imortal, pois nem o Kakashi seria capaz de levar a junção daquele jutsu e ficar intacto. Após a ninja da grama ficar de pé, o trio de genins notaria que sua cara estava desfigurada. Quem é você afinal, e como sobreviveu às junções daqueles jutsus? Gritaria o Sasuke. Meu nome é Orochimaru, e quanto a que eu quero, terá que esperar até nós nos encontrarmos de novo, o que não acontecerá nesse exame. E depois de dizer isso ele faria um selo de mão, e depois ele esticaria o seu pescoço e tentaria colocar a marca da maldição no Uchiha. Mas o Naruto, que mesmo ajoelhado manteve sua guarda fechada, e também estava prestando atenção em cada movimento do Orochimaru, que são duas coisas que o ninja sempre deve fazer. Ele acabaria cortando o pescoço do Orochimaru com uma kunai, e como não é nenhuma surpresa, a parte cortada do pescoço se juntaria com a outra parte, e assim ele faria seu pescoço voltar ao normal. E quando Orochimaru estava prestes a agir novamente, ele sentiria uma presença que ele conhecia muito bem se aproximando, e sem escolhas, ele começaria a atravessar o chão, assim desaparecendo diante o trio de genins. E depois ocorreria os mesmos eventos da obra original, tendo o confronto da Anko e do Orochimaru, com o time 7 sendo emboscados pelo time do Zu, e nessa teoria o Sasuke derrotaria os três, pois ele não teria gastado muito chakra contra o Orochimaru, e também o Uchiha não está com a marca da maldição, já o loiro gastou quase tudo de seu chakra, e também usou muito de seus olhos, pois o Orochimaru foi o inimigo mais forte que ele enfrentou até o momento, assim fazendo seus ataques serem mais fortes, e também fazendo o Naruto ficar sobrecarregado a cada ataque copiado, e também o loiro estava tendo dificuldade até mesmo para andar, o Sasuke que teve que carregar ele. E nessa teoria o time 7 demoraria apenas 3 dias para chegarem, pois o Orochimaru não teria queimado o pergaminho do time 7. Após os 2 dias de descanso do time 7, eles estariam de frente ao Hokage com todos os time
que conseguiram passar pela Floresta da Morte, e sem demorar muito, o Sandaime começaria a falar. Muito bem, ouçam com atenção, porque agora irei dizer o que terão que fazer na terceira prova. Grande Hokage, antes disso permita-me falar primeiro. Sou Hayate Gekkou, censor da terceira prova, diria o Hayate ajoelhado na frente do Sandaime. E após essa pergunta do Hayate, o terceiro Hokage concederia a permissão. E depois do Sandaime conceder a permissão, o ninja ficaria de pé, e depois viraria em direção às diversas equipes de genins de diversas aldeias que estavam presentes naquele local, e depois diria: há uma coisa que quero que todos façam antes da terceira prova. Devemos fazer uma prova preliminar antes de continuar com a real. E depois de algumas perguntas da Sakura sobre essa prova preliminar, o Hayate responderia: a primeira e a segunda podem ter sido muito fáceis, o tanto é que nunca que tantas equipes conseguiram passar. De acordo com as regras da prova Chunin, uma rodada preliminar pode ser feita em qualquer etapa com a finalidade de reduzir o número de candidatos restantes. Mas, isso é justo? Perguntaria Sakura. É só nessa etapa que precisamos apressar um pouco as coisas, como o grande Hokage disse, convidados importantes estarão observando, não podemos fazê-los perder tempo. Ele vem para ver apenas os melhores, então se algum de vocês não se sente em excelente condição física, agora é sua chance de desistir, e como originalmente o Kabuto desistiria. E depois o Sandaime começaria com a rodada preliminar. Um relâmpago amarelo, veloz como um trovão, é melhor ficar esperto. Ninguém supera, na velocidade, Minato Namikaze. O quarto Hokage,